Olá a todos, eu sou João Pedro, Eu sou a Vivian. nós somos alunos de G12 e hoje nós estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Pode Explicar. Hoje a gente trouxe o João Pedro, nosso professor de Geografia, e o Chay, nosso professor de Inglês. A gente vai falar um pouco sobre cidades invisíveis, utopia e distopia urbana. Hoje a gente vai começar falando sobre como começou essa ideia. Então, mais ou menos em 1930, na Avis Radio, começou uma ideia de criar uma cidade utópica, perfeita, toda projetada para funcionalidade. Então, com arranha-céus e esses espaços todos. Então, como vocês acham que, mais ou menos, o que isso influenciou na criação dessa utopia? Viu? Mas assim, a gente tem que pensar também que no mundo atual não tem como a gente criar uma utopia. Muito por conta, né, das tentativas e tudo mais. Só que acaba que a desigualdade social aumenta muito com essa ideia, né? Você que é professor de geografia pode falar um pouco, né, sobre isso. Sobre as desigualdades que vem junto com a tentativa de melhorias em cidades, né? Acho que a primeira coisa importante é definir utopia, né, pra gente aqui. Pensar que utopia é algo que é impossível de ser construído pela própria definição da palavra, né? É algo que não existe, a utopia, né? E nesse sentido, dialogar com pessoas que pensam que a utopia é aquilo que nos faz caminhar. O Eduardo Galeano constrói uma noção de utopia, baseada nos filósofos lá do século XVI, de que se a utopia, toda vez que eu caminho algum espaço, a utopia caminha mais fácil do que eu, para que serve a utopia? Ele diz que é justamente para me fazer caminhar, né? Então, nesse sentido de utopia a ser aquilo que nos move a caminhar, talvez cidades utópicas sejam as cidades que nós queremos construir, nesse sentido, né? E aí, né, entendendo isso, que as cidades utópicas sejam algo que a gente ia construir, pensar da onde começou a ter essa ideia de planejamento urbano, né? Eu acho que isso dialoga muito com o que a gente está pensando aqui como cidades utópicas, né? A noção de planejamento urbano está muito localizada nesse final do século XIX, no século XX, como você colocou, muito influenciada por Le Corbusier, nesse plano diretor, ou esse plano de cidade, né? Que a ideia principal é que as cidades esse modelo de cidade que a gente tem hoje, ele surge numa cidade industrial, né? As cidades foram modeladas na forma como a gente conhece hoje para atender uma indústria nascente, sobretudo na Inglaterra, na Alemanha, né? Que precisava de mão de obra, então os trabalhadores foram para a cidade para atender essa mão de obra da indústria. Só que essa cidade era uma cidade muito caótica para se viver, né? Era uma cidade industrial com péssimas qualidades de vida, condição de vida muito ruim, expectativa de vida muito baixa. Então as pessoas viviam um pouco nessa cidade, né? Não tinha saneamento básico. E aí, com essas influências, digamos, filosóficas de um século XVI, XVII, criou-se os planos urbanísticos mais famosos que a gente tem hoje, que vão influenciar Brasília, que vão influenciar a reforma Pereira Passos, como vocês comentaram, também está nesse bojo de reformas. E acho que a primeira delas importante é a reforma de Paris, do século XIX, em que se reconstrói todo o centro da cidade, se expulsa as indústrias para regiões distantes da cidade, né? Com essa ideia de um modelo de cidade mais baseado num zoneamento, né? Ou seja, um bairro para se morar, um bairro para se estudar, um bairro para se trabalhar, um centro com melhores condições de, digamos assim, ser e estar no espaço, né? Um centro mais fácil de se locomover, com grandes avenidas, grandes calçamentos públicos. Essa era uma ideia muito importante do início do final do século XIX e do século XX, né? Que moldou as noções de planejamento urbano. Mas ao mesmo tempo, como você falou, isso produziu segregação, né? Porque a cidade foi se alargando, se espraiando, e isso gerou problemas, né? Uma grande contradição, né? Inspirado no modelo, digamos assim, utópico de cidade, quando isso foi para o plano da prática, do real, isso trouxe problemas importantes, né? Como um alargamento de uma migração pendular, que era coisa que não existia, né? A cidade foi se espraiando, se expandindo, né? E as pessoas começaram a ter que demorar muito tempo do seu dia para chegar até o trabalho. Enfim, então entender que essa reprodução ou tentativa de caminhar para a utopia, quando a gente foi para o campo da prática, isso trouxe algumas, digamos assim, problemáticas, né? Algumas desigualdades, como você falou. Enfim, acho que mais para frente eu comento outras coisas importantes. Você comentou que também teve a reforma de Paris, então a gente sabe que nessa ideia de utopia acaba criando muito uma necessidade de embelezar as cidades. Uhum. Você acha que isso contribui no processo de gentrificação, no processo de tornar a cidade muito cara para os moradores locais? Cara, acho que sim. Acho que a ideia de gentrificação é mais contemporânea, né?
a ideia de gentrificação de que as cidades são tipo, importantes para atrair investimento é um debate mais do final do século XX, assim, sabe? Porque a gente tinha uma grande crise no capitalismo no final do século XX, aquela crise dos anos 70 que a gente trabalhou, né? E aí as cidades começaram a disputar por investimentos. Então, se eu preciso disputar investimento, disputar turistas, por exemplo, eu preciso ter cidades com logomarcas, cidades famosas, né? E a gente começou a ter várias reformas urbanas nos Estados Unidos, em algumas cidades da Europa também. Barcelona passa por uma grande reforma urbana para sediar a Olimpíada, nos anos 90. E aí é que a gente tem esse cenário de gentrificação, né? Então eu diria que essas reformas para embelezamento, eu acho que elas são mais localizadas num momento de final do século XX, sabe? De atrair investimento, de construir esse marketing urbano. Eu acho que no início era mais realmente melhorar a cidade, como você estava colocando, de tentar, baseado nessa utopia lá do século XVI, tentar reproduzir uma cidade realmente melhor para se viver, né? Mas já no século XX, no final do século XX, pós-anos 70, com essa ideia de gentrificação que vocês trouxeram, né? Que é buscar cada vez mais aumentar o valor dos imóveis, dos aluguéis, eu já acho que essas reformas não estão mais pensando nessa questão da qualidade de vida, sabe? Do que seria uma cidade utópica, né? Mas pensando mais numa questão de atrair investimentos, ser cidade mais competitiva, né? Por isso que as cidades hoje têm logomarcas, se a gente for para pensar. A logomarca do Rio de Janeiro é Cidade Maravilhosa, né? E a reforma na Cidade Maravilhosa cria um porto. Qual é o nome desse porto? Porto Maravilha. Vocês já ouviram falar sobre essa reforma? Que aconteceu nos anos 2010 aqui no Rio, né? Então, nessa lógica de atração de investimentos que aparecem para mim essas reformas do século XX de gentrificação. Já aquelas que eu falei lá de Paris, eu acho que elas causam problemas, mas não está muito nessa ideia de, digamos assim, gentrificar, sabe? Eu acho que ela gerou problemas, expulsou a população pobre, obviamente, mas o intuito no início era de fato urbanizar, era de fato trazer uma cidade com uma maior qualidade de vida em alguma medida, né? Apesar de ter gerado problemas, como a gente comentou. Nessas ideias de cidade perfeita, a gente sabe que não é uma cidade só pensada para embelezar. A gente também tem aquelas pensadas mais para controlar a população, as famosas cidades totalitárias. Tanto que isso aconteceu até mais ou menos na Alemanha nazista, né, com prédios pensados para ser foram construídos e pensados de forma imponente. E a gente também tem isso no livro que a gente até trabalhou com você, em 1984, nessa cidade totalitária, de tentar controlar a população numa ideia perfeita. Então, como você acha que essa ideia na literatura pode acabar influenciando nas cidades reais? Obrigado, boa pergunta. Eu queria justamente conversar também um pouco sobre o que o João colocou. É muito importante mencionar que eu acho que historicamente o ser humano começou a enxergar que a ideia de uma cidade utópica não tinha nada a ver, não tinha só a ver com estrutura física, não? Porque até podemos enxergar que a cidade podia ser fisicamente construída de uma forma em que melhorava de certa forma a vida do ser humano, mas o ser humano não mudava e ainda continuava com os mesmos vícios e demais, não? E a literatura, de certa forma, começa a enxergar isso como não posso falar como um mercado, mas no final das contas, dentro da literatura, muito de uma forma mais contemporânea, começando com Júlio Verne, não? E a gente vindo mais para frente com autores mais recentes, como George Orwell, ou se a gente vem mais para cá, Tolkien, J.K. Rowling, não? Se a gente vai mais para o modernismo, todos eles começaram de certa forma a enxergar que uma ideia utópica, inalcançável, se estava de certa forma enxergando mais de uma forma mais distópica, ou seja, aquilo que parecia ser de uma forma melhor para ajudar as pessoas, resultou ser que aflorava as piores qualidades do ser humano. Aí temos situações sobre sociedades totalmente totalitárias, autoritárias, onde a democracia e a liberdade de expressão não servem para nada, ou ao mesmo tempo a liberdade de expressão tem outro significado, outro contexto dentro dessa sociedade. A gente tem o exemplo de 1974, que eu acho que é muito marcante, porque antes, logicamente, a gente poderia analisar Júlio Verne, que é uma questão muito mais positiva, mas ao mesmo tempo futurística, distópica. E só que em 1984 deixa ver uma questão que até agora a gente tem: o controle em massa, não? O controle popular sobre não só as ideias, mas sobre o que essa pessoa pode fazer ou não pode fazer. De tal forma que a pessoa acaba acreditando isso
que vem ser imposto. Acho que você menciona isso, não? Em questão de como as pessoas ou como a sociedade acaba se moldando aquilo que o líder ou aquele que o grupo acaba instaurando. No livro a gente contempla muito isso sobre a vigilância, não? As câmeras, e passa a ser muito interessante porque mencionamos no começo do livro que ainda a gente tem o Big Brother, não? Aquele programa de televisão famoso que até eu assisti, muitos já assistiram, até eu tentei ir para lá. Mas o que tem por trás, mesmo que seja engraçado, ao mesmo tempo é perturbador, né? Porque coarta, existe essa palavra em português, corta a, não sei se existe isso, corta a privacidade, né? Sim, sim. Deixa exposto situações que chegam a ser engraçados para a audiência, mas são perturbadoras para a pessoa que está nesse momento. E mesmo que o livro inicialmente falava sobre um Big Brother, que aquele olho que tudo vê, não? A gente tem várias representações sobre esse olho que tudo vê, não? Senhor dos Anéis, não? Aquele olho que tudo vê. A ideia principal, logicamente, sobre tem um controle total. Então eu acho que se a gente pensar nesse livro e a gente ver momentos atuais, a gente tem muitas coisas distópicas dentro do nosso mundo. O fato simplesmente de... Eu sei que estou falando de muita coisa, mas é para a gente analisar que o fato de, nas nossas redes sociais, a gente aceitar que TikTok ou Instagram tem acesso à nossa câmera e eles estão totalmente ouvindo e escutando a gente. Quantas vezes a gente conversou aqui sobre sapatos, tênis, e aí logo após você entra no seu Instagram e tem tênis. E tem tênis que você falou. Então, isso tem a ver com aquele Big Brother, aquele sinal. E por que não seria Big Sister? Porque Big Brother também tem outra coisa sobre o machismo, sobre o patriarcado, sobre segregação de gêneros, separação de gêneros. A gente viu muito sobre classismo, não? Que dentro daquela mesma estrutura piramidal de Big Brother, não só tinha os que estavam sendo vigiados por Big Brother, que eram todos, mas tinha também os proles, não? Tinha também os muito pobres, tinha também os que estavam perto da classe média, da classe alta, mas que eram também observados pelo Big Brother com certas vantagens e certos privilégios. A gente ainda, voltando para aquele programa famoso Big Brother, todo mundo é observado, mas alguns têm benefícios. Quando você ganha uma prova, para onde você ia? Para o quarto do líder, onde você tinha certos benefícios, como o Big Brother dava para as pessoas do livro. Agora você vai poder observar seus colegas, agora você vai poder ir a fundo, agora você poderá humilhar eles de certa forma. Então eu acho que essa ideia de construir um mundo melhor sempre esteve nas nossas cabeças. Mas esse mundo melhor, às vezes, algumas pessoas construíram na cabeça deles que esse mundo melhor também pode ser conturbado. Pode ser o que eu acho melhor para mim. E esse melhor para mim, às vezes, pode ser passar por cima dos outros. A gente pode levar isso no âmbito escolar, não? O que seria uma escola utópica, o que seria uma escola distópica? Eu acho que a gente poderia discutir aqui muitas coisas, não? Eu acho que o utópico, todo mundo pensaria na base do respeito, não? Mas até onde chega o respeito? O que quer dizer respeito? Porque para mim, quer dizer que você não fale comigo nesse momento porque quero que você me respeite. Para você pode ser uma falta de respeito, um desrespeito por eu não ser bem educado. Então, dentro da escola, a ideia do que é utopia e distopia é sempre muito discutida. Sem dúvida, eu sou uma pessoa que eu adoro conversar sobre sociedades distópicas, até porque acho que realmente daí podem existir algumas coisas interessantes, mas sem dúvida é uma ideia de tentar, de certa forma, destruir o mundo através dos olhos que a gente tem atualmente. Eu acho que de uma forma geral essa seria uma visão. Em cima disso que o chefe falou, eu fiquei pensando em algumas coisas aqui, né? Ele falou sobre como que visa mudar a forma de ser e estar, né? Influenciar a forma das pessoas agirem. E eu fiquei pensando em algumas cidades planejadas ou alguns projetos de cidade que se realizaram na prática, né? Eu pensei, por exemplo, em Brasília. Brasília a gente tem um plano piloto que é implementado nos anos 60, né? E aí dentro desse plano piloto, a concepção de espaço público é muito interessante. Embaixo dos prédios, nos pilotis dos prédios, não é espaço privado, é espaço público, né? Os quarteirões, eles têm caminhos por dentro dos quarteirões de espaço público.
E os prédios, dentro dos prédios, se vê tudo que acontece na rua, sabe? Nessa lógica do Foucault, que a gente debateu um pouco, né? De você estar sempre conseguindo observar o que está acontecendo naquele espaço público, né? Enquanto uma cidade foi planejada, talvez uma cidade utópica, dentro daquele plano piloto de Brasília, né? Quando você olha de cima, é realmente igual um avião. Perceber que determinadas regiões, parte dessa cidade planejada, você tem um espaço público em que você espera que as pessoas agem de uma certa maneira. Isso é interessante também. Indo para Barcelona, que também é uma cidade planejada, o miolo, depois vocês olhem no mapa, assim, o miolo dos quarteirões em Barcelona também é espaço público. Você tem os prédios em volta e dentro é como se fosse uma área de uma praça, sabe? E dentro dessa praça, desse espaço público, também é possível ver tudo que acontece ali, né? Como que, sei lá, fiquei pensando assim, como que se tivesse alguém sempre te olhando, essa questão do Big Brother que o Chay falou, e conecta com uma cidade talvez distópica, não sei, que são as Smart Cities, não sei se ouviram falar, que são cidades inteligentes que se concentram principalmente no leste da Ásia. A gente tem Xangai, que é uma cidade toda conectada por câmeras, cidade inteira, inteligência artificial. Então, tipo assim, se tem um acidente, você não precisa nem ligar pro bombeiro, pra sei lá o quê, porque já tem uma inteligência artificial que já vai mandar um SMS pra alguém e a pessoa já vai chegar lá. Se alguém for furtado em Xangai, o cara é pego em 5 minutos, assim, porque a cidade é lotada de câmeras, né? E essas câmeras existem tipo, servidores, né, que pensam o trânsito nessa cidade. Então, se tem um acidente aqui, tem uma inteligência artificial que já vai ligar e desligar sinais do outro lado para fluir esse trânsito, né? E é muito doido pensar que isso pode ser uma distopia também, né? A gente construir uma tecnologia... Isso eu ia falar. Acho que a ideia perdão que interrompa, acho que a ideia é uma ideia muito... questão organizacional que parece utópica, sim, parece tipo tá querendo atingir a perfeição, mas ao mesmo tempo acaba sendo distópico no sentido que, trivialmente falando, pode ser que meu comentário é trivial, meramente trivial, mas tem a ver muito com marketing e capacidade de vender o que eles querem para a pessoa. A gente pode até pensar em mini cidade, o shopping. A organização do shopping sempre está de uma forma em que sempre vai ser consumir. Ou seja, ninguém entra no shopping só para olhar, a não ser que seja o propósito seja isso. Uma organização de uma forma em que a reação da sociedade sempre vai ser o que foi instaurado pelo dono ou pelos organizadores dessa mas a diferença também é que o shopping é um espaço privado, né? O shopping realmente as pessoas... tipo assim, não é um espaço público nascido pelo Estado, sabe? Sim, é um espaço público, né? Porque o espaço público de Barcelona, de Xangai, de Brasília é um espaço de qualquer cidadão desses estados nacionais, né? Agora, dentro de um shopping, realmente, o dono do shopping pode contratar um segurança e te expulsar do shopping porque você é negro, porque você não está com uma roupa adequada, enfim, isso pode acontecer de fato, né? Mas do espaço público eu acho que me pega mais, assim, né? Porque o espaço público é regido pelo Estado, né? E a relação entre cidadão e Estado é muito importante para a gente construir uma vida de qualidade, assim, enfim. Mas, enfim, o que mais? Você quer fazer uma pergunta? Não. Então, o Chay ele comentou sobre essa ideia de liberdade de expressão, como ela é muito relacionada nessa ideia de cidade utópica. E querendo ou não, se a gente for ver, a tecnologia hoje em dia ela influencia muito nessa ideia de o que seria liberdade de expressão e o que não seria. Então, por exemplo, na nossa Constituição a gente entende que eu sou livre de falar aquilo até que aflinja o direito do outro. Só que nos Estados Unidos, por exemplo, a pessoa pode falar o que ela quiser. Então, vocês acham que as redes sociais, e hoje em dia a gente pode reparar aqui no TikTok, tá crescendo muito esse movimento de não importa se isso é um crime ou não, eu falo o que eu quero porque é o meu direito. Eu tenho essa liberdade de expressão. Então, vocês acham que as redes sociais, ela influencia muito nessa ideia perturbada do que seria liberdade de expressão, o entendimento das pessoas que seria a liberdade de expressão, até onde eu posso ir, sem infringir o outro, até onde eu posso ir. Acho que isso é um tema muito delicado, não? Assim, e muito profundo. Acho que eu poderia até conversar algumas coisas que podem ir entre opinião e acho que senso comum, não? No sentido de como cidadão, como eu me enxergo como cidadão, né? E como eu me enxergo como ser humano, como tal. Mas acho que, sem dúvida, a liberdade de expressão não pode ser não sei se existe essa palavra em português, não pode ser
existe libertinagem em português? Libertinagem? Não pode ser um libertinagem, ou seja, posso falar qualquer coisa que deseja. Até porque acho que aí dentro tem muitas coisas, não? Construtos sociais, não? Até certas normas que temos estabelecido como seres humanos historicamente, não? Sobre eu falar, você me ouvir, a gente tem uma conversação, não? Respeito a lugares públicos, certas normas dentro dos lugares privados, como certas normas dentro da escola, normas dentro do lugar, normas dentro de uma igreja, normas dentro do tipo. Eu acho que aí já a gente não precisaria entrar, porque aí todos entendemos que, de certa forma, como seres humanos, para não cair na sociedade distópica, temos que enxergar que as normas têm que ser respeitadas. Então, já conversando um pouco sobre a liberdade de expressão, eu acho que sim, cada país ou cada cultura tem uma visão, infelizmente, um pouco diferente, de certa forma, né? O fato, acho que vocês podem lembrar, há pouco tempo a gente teve um speech justamente sobre falas de hoje, não? Sobre diferentes grupos, de que forma eles agem dentro da nossa sociedade, de que forma eles enxergam o semelhante, o outro ser humano, de uma forma negativa ou positiva, até onde eu posso conversar ou atacar ele, de certa forma. A gente conversou isso agora baseado no livro Night, né, que tinha a ver com o Holocausto, né? Eu acho que a ideia do Holocausto é muito clara, no sentido de um grupo, logicamente, atacando uma minoria, mas dentro de uma percepção totalmente pervertida, não? E que acabou no que a gente conhece como essa destruição em massa de uma cultura, religião e praticamente uma raça, né? E conversando sobre isso, ainda hoje a gente poderia conversar. Ainda tem nazis no mundo, abertamente eles vão fazendo saudação nazista, conversando sobre isso. Sim, não, isso a gente. Mas como é que eles se comunicam? Não só esse grupo, muitos outros. Até que ponto eles estão sendo ofensivos ou infringindo a lei? E existe um debate muito sério sobre realmente como eu consigo controlar isso. As redes sociais, por exemplo, eu acho que levam a gente a um debate infinito. Em qual sentido? Um simples meme, uma simples imagem, agora os famosos stickers, com conotações racistas ou com conotações homofóbicas ou qualquer tipo de conotação ofensiva, a gente tem uma reação, ou muitas pessoas têm uma reação sobre sorrir, sobre rir, sobre fazer piada disso, mas outras formas realmente de tudo isso. Em qual forma realmente estou ofendendo uma pessoa ou alguém, ou uma cultura, ou uma etnia, até que ponto estou ofendendo. Por isso que dentro do Brasil a lei é clara. Não só de uma forma oral eu vou atacar, ofender uma pessoa. Até de forma escrita, até nas redes sociais já teve casos de ódio que foram processados, pessoas que foram processadas por crimes que nem sequer a pessoa conversou com ela diretamente, mas foi através de uma rede social, através de uma mensagem, através de um e-mail, através de um WhatsApp. Então, a ideia de que cada sociedade instaurar essas regras leva a gente no mesmo tema inicial. A gente não está preparado para viver numa sociedade utópica. Como seres humanos não estamos preparados. Por quê? Não sei, interesses pessoais, interesses de alguns grupos, interesses de algumas cúpulas, algumas elites, né? Interesses, sei lá, familiares, não sei. Acho que aí a gente pode falar dias e dias disso e vamos cair no mesmo lugar. Mas sem dúvida eu concordo com a ideia de você se incomoda com isso, eu preciso respeitar. Isso, até lá não consigo. Eu acho que a cultura, esse ditado que existe aqui no Brasil sobre não é não, até para o assédio, acontece também para esse tipo de situações. Isso para mim é ofensivo, de um nível religioso, de um nível classicista, de um nível de qualquer tipo, em qualquer âmbito, isso é ofensivo, você precisa parar. Logicamente que vai ter reações de pessoas que falam, mas então agora a vida é chata, agora tudo é mimimi, agora não consigo falar nada. Não é que
antes conseguia falar, não porque meu pai, não porque meu avô, não porque tal. Só que sempre vem essas respostas de antes era possível e agora não. Mas também a gente tem que analisar que o ser humano evolui. Não somos os mesmos de antes. A gente pode enxergar em qualquer tipo, não só comunicacional, mas até no nível esportivo. Já indo para uma conversa mais trivial do que eu comecei agora, no nível esportivo, como é que a gente enxerga qualidades incríveis na atualidade que há 20, 30 anos não apareciam? E o que tem a ver? São os seres humanos que estão evoluindo, estamos evoluindo. E esse tipo de evolução também leva sobre o respeito, as conversas. E se já enxergamos que isso está errado, por que a gente precisa mudar? E a gente precisa cair nisso outra vez. Acho que por aí, como eu falei para você, assim, uma opinião com uma mistura de muita coisa. Eu acho que essa questão da liberdade de expressão para caminhar para uma, talvez, sociedade mais próxima do que a gente entende como utopia, cidades utópicas, enfim, tentando fazer esse link, né, que você pediu, eu fui pensando muito na questão do espaço, né, da geografia, o espaço é muito importante para a gente, né, pensando sobre essas arenas de debate hoje que a gente tem, que são as redes sociais, assim, que moldam muito o pensamento público, né, pensamento comum, se elas são extensão do espaço que a gente vive ou não, né? Se esse espaço virtual é uma extensão do espaço público brasileiro, se é uma extensão de algum espaço, né? Sendo uma extensão do espaço brasileiro, tem que responder o Estado brasileiro, de alguma medida, né? Então a gente está vivendo hoje essa encruzilhada mesmo, né? Dessas grandes empresas que têm interesse econômico, são as big techs, né? Que comercializam o nosso gosto, assim, no que a gente curte, o que a gente segue, o que a gente compartilha, né? Isso tem muito valor, essa informação, né? Esses dados têm muito valor hoje. Então, eles ganham dinheiro com isso e não querem ainda respeitar as, digamos assim, as legislações vigentes de cada território, né? No final das contas, é isso que a gente consegue presenciar no mundo hoje, né? Então, pensar que a questão da liberdade de expressão, ela se coloca no espaço urbano, né? Obviamente. Garanto que se você colocar uma roupa indiana com dentro da sua liberdade de expressão, possivelmente você vai sofrer algum tipo de assédio em virtude disso, as pessoas vão tirar diferente, né? Sim. Então, sua liberdade de expressão vai ser tolhida nesse sentido. Mas quando a gente vai para as arenas desse debate da internet, né, que são as redes sociais, a gente percebe que a defesa da liberdade de expressão foi para um lado muito perigoso, né? Um lado muito como fosse uma carta aberta para eu cometer crimes, assim, né? E os estados nacionais fazem movimentos para permitir que isso aconteça, né? No Brasil, racismo recreativo é crime, por exemplo. A gente teve um caso semana passada daquelas ex-blogueiras, digamos assim, não sei se vocês acompanharam, que há uns anos atrás elas presentearam crianças negras em São Gonçalo com banana, com macaco de pelúcia, né? E elas não sabiam que era racismo, e, enfim, né? E foram presas e vão cumprir agora regime fechado, semi-aberto, enfim, algo nesse sentido. Demorou mais de 1 ano, 2 anos para isso ser julgado, né? Não dá pra gente colocar isso como liberdade de expressão, né? Porque que tipo de comédia é essa, ou que tipo de ato neonazista é esse? Até porque tem pessoas que se escondem, não? Que nem são elas diretamente na rede social. É uma conta, de outra conta. Exatamente. E aí, justamente, cai naquele problema. Como é que eu consigo julgar essa pessoa, no sentido de julgar legalmente falando? Não? Exatamente. É muito interessante e ao mesmo tempo assustador, não? Porque é um âmbito assim meio que cinza aí, que não vai ter controle, não tem como ter controle. Então, assim, eles têm que responder ao que os Estados nacionais defendem como legislação, né? E esse é a grande encruzilhada dessa galera hoje. Eles não querem, assim, se subordinados à decisão do judiciário brasileiro, decisão do judiciário francês. A ideia é que eles tenham uma liberdade por estar numa rede social, num espaço virtual, transicionar por diferentes estados. Só que isso faz, a gente acaba que tem um limite territorial também nas redes sociais. Eu acredito muito nisso, assim, sabe? Então não dá pra gente permitir que esse tipo de coisa aconteça, assim, eu acho. Fica uma área assim meio que confusa, porque mesmo os donos daquelas redes sociais não gostariam de ser tão rígidos, porque vão acabar perdendo o que importa, que é dinheiro, né? Exatamente. E aí a gente acho que temos o caso mais recente agora do Felca, não? Que cabe notar que não existe uma como se chama, uma forma realmente cortante de menores de idade tenham acesso a redes sociais para algumas coisas. E bem que eu acho que um vídeo tão viralizado que a gente, quase todo mundo viu, e é muito interessante enxergar isso, de como, nesse caso, que tem a ver com pedofilia, mas
como para outras situações, você consegue modular seu algoritmo para acompanhar o que você quer, mesmo sendo ruim, mesmo sendo racista, xenofóbico, e para de contar essas coisas. Naquele documentário O Dilema das Redes, eles fazem a minha culpa, né? Dizendo, tipo assim, a gente não sabia que isso ia acontecer, de ter controle sobre o algoritmo. E aí é demais aceitar isso de mão aberta, assim, falar, beleza, vocês não sabiam que isso ia acontecer, vocês têm controle disso. E agora a gente que se vive com o algoritmo criando não, né? Mas direcionando conteúdos para preferir. Até para o caso de, por exemplo, uma questão que acho que é feita de mais análise. Uma pessoa que entra num aplicativo de banco. Se cada vez que entra no aplicativo de banco, que ele pede? Só face. Biometria facial, né? Eu entrei num aplicativo, nesse caso para pedofilia, no caso. Entro no aplicativo, me faz passar por uma criança, mas me pede o rosto, eu tenho um rosto de adulto, logicamente que vai ser esbarrado, não? Parece uma coisa tão boa e tão simples, mas não convém. Porque é isso o grande problema, um dos dilemas que já com aquele seriado do Dilema das Redes já aconteceu. Isso não é que 6 anos atrás? Tem bastante tempo, eu acho que hoje tá pandemia. Você quer fazer alguma pergunta? Não, eu só queria comentar, tia. Talvez seja uma pergunta, mas então para vocês, na teoria, a internet tem uma lei, mas não é seguida porque as pessoas se escondem atrás delas. É basicamente isso. Atrás de contas. Eu acho que tem é difícil, isso é interessante, né? A gente tem um processo de regulamentação de rede social em curso no Brasil hoje. A gente ainda não tem uma legislação ampla sobre isso, não tem uma legislação estabelecida no Brasil ainda. Isso está em construção dentro da Câmara Legislativa do Brasil, né? Isso é um debate hoje. E não é à toa que a gente vê movimentos geopolíticos nos Estados Unidos contrários a essa regulamentação das fintechs no Brasil, isso é claro. Agora, algumas coisas já acontecem, como penalizar crimes de racismo, assim, porque racismo é crime no Brasil há muito tempo já. E aí, como é que você vai olhar pessoas cometendo racismo em rede social e não vai configurar isso como crime, né? Então tem essas duas coisas. Existe a legislação brasileira, que funciona em todo o território nacional, e o nosso Estado tem soberania sobre isso, né? Mas, ao mesmo tempo, pessoas em rede social cometendo crimes usam de uma narrativa de que existe uma outra interpretação, é outro espaço, um debate, é uma arena de debates, enfim. E que, por esse sentido, vai ter uma regulamentação no Brasil sobre essas redes sociais. E que vai gerar problemas, assim, para eles, né? E a gente está nessa... e tem mais problemas no caso, se a gente pensar... qual seria uma solução? Então, que de certa forma tem um controle na rede social, mas aí pode entrar num sistema totalitário. Então é muito... A gente tem o caso da China, que não usa nossas redes sociais, tem os dele próprio, que logicamente tem um controle por trás. O grau de controle social na China é isso. Então, mas aí entra noutra ideia. Realmente tem liberdade de expressão? Mas a qualidade de vida... Mas, então tem os prós e os contras. É uma área tão complicada de discutir. É difícil. O grau de tecnologia que ensina na China hoje é um lugar que não tem, cara. Sim. E aí o que as pessoas perdem em virtude disso? Na privacidade, com certeza. O Estado chinês controla muita coisa. Mas o grau de tecnologia que as cidades chinesas entregam, assim, nenhuma cidade do mundo está perto disso. Você acha que vai demorar pro resto daí? Vai, bastante. Pô, lá entrega comida por drone, cara. Então realmente... O Uber dirige sozinho. Bom, nem é Uber, né? A matéria desse sábado, domingo, né? O Fantástico foi para 2030, os chineses vão ter carros voadores. Com certeza. Sim. Então, tipo assim, são cidades muito tecnológicas mesmo. Mas olha a liberdade. Não usa nada que a gente usa, não tem nenhuma rede social ocidental. Não. Ocidental. Então, aí a gente entra. Então, liberdade de expressão, aí vem aquela nova pergunta. Entendi. Voltamos ao loop. É interessante como tudo se conecta, né? Tipo, uma coisa leva a outra, que leva a outra. É muito interessante essa ideia. Agora a gente vai mostrar uma entrevista para vocês do nosso diretor Daniel Dutra e a nossa colega a Nina, ela entrevistou o nosso diretor e aí vocês dão uma opinião sobre o que ele falou, tá bom? E aí? Olá, gente, aqui é a turma do G12 e a gente vai entrevistar o nosso diretor Daniel Dutra, então vamos lá. A primeira pergunta é: as cidades do futuro estão cada vez mais tecnológicas, com promessas de trânsito fluido e serviços eficientes através de sensores de coleta de dados.
Diante disso, até que ponto você acha que essa conveniência vale a pena se vier acompanhado de uma possível perda de privacidade e de um monitoramento constante dos cidadãos? Pergunta interessante. Eu acredito muito nas questões éticas, na verdade, né? Porque se a gente vai aumentar essa questão de monitoramento, de tecnologia, eu acho que tem que vir concomitantemente com uma discussão ética disso, de como vão ser tratados esses dados, do que será feito, né? E da privacidade desses dados. Então, pode ser muito interessante a gente monitorar o trânsito ali, mas quem vai ter acesso a isso, o que vai ser feito, né? Que vai fazer totalmente essa diferença para que a gente não perca, né? A nossa privacidade. Com certeza. Agora vamos seguir para a segunda pergunta. Olhando para o futuro, é comum imaginarmos metrópoles cheias de inovações, mas também com grandes desafios. Quando você pensa na cidade das próximas décadas, você se sente mais esperançoso com a possibilidade de soluções inteligentes ou mais receoso com o aumento de problemas como a segregação de controle social? E pode compartilhar o motivo dessa sua visão? Legal. Eu sou muito entusiasta de inovação, de tecnologia como um todo. Mas como eu comentei, eu acredito que a gente tem que sempre estar atento nessas questões éticas e quem vai estar à frente dessa inovação, qual vai ser a privacidade, o que vai ser feito, né, com esses dados, mas eu acredito que na área ambiental, saúde, de trânsito, né, tem muito para poder contribuir. É claro, né, como eu disse, tendo um pouquinho de atenção de quem está tocando isso tudo. Certo. Então é isso, gente. Muito obrigada por responder as perguntas. Joga muito o que a gente estava falando, né? Sobre que eu trouxe aqui sobre as cidades, essas smart cities, né? E, cara, com ele falando, assim, sobre essa questão ética, né? Como vai ser isso, a pergunta que a Ana fez, eu não consigo não territorializar esse debate, né? Entender que a gente está no Brasil, na América Latina, né? E que aqui a gente foi... As nossas cidades são fundadas a partir de uma segregação socioespacial muito grande, né? Que reproduz essa segregação, né? Então eu fico pensando como que digamos assim, essas novas tecnologias se instaurando no espaço urbano podem aprofundar a segregação socioespacial, eles podem impedir realmente, por exemplo, um raciocínio bobo aqui, né? Realmente é muito difícil o carro passar por um lugar da cidade específico, não sei, pensem aí. E aí uma inteligência artificial começa a colocar todo mundo para não passar por esse lugar. Esse lugar vai cada vez mais segregado, entende? Então, tipo assim, é uma coisa boba, a gente pode pensar como que isso aprofunda a segregação, né? E que nesse lugar de periferia do capitalismo, que é a gente aqui na América Latina, a gente tem uma tendência, não sei, uma característica de urbanização muito segregadora, né? As pessoas preferem realmente estar em locais privados do que em espaços públicos, né? A gente já viu tentativas, todo verão a gente viu tentativas de impedir que moradores da Zona Norte, moradores de pretos de favela vão à praia na Zona Sul do Rio de Janeiro, que é normal. Os ônibus que vêm da Zona Norte são parados, os policiais entram nos ônibus para revistar as pessoas, sem, enfim. Isso é uma forma de segregação, sem motivo algum, né? Por um racismo estrutural, né? A gente também tem, enfim, pessoas que preferem, como eu falei, estar em espaços privados. Então eu fico pensando como que essas novas tecnologias vão chegar em cidades já muito segregadas, né? Porque, pô, isso para, sei lá, para Munique é incrível, pô. Isso para, não sei, Barcelona é incrível, né? Para Brasília funcionaria muito bem. Mas para Rio de Janeiro, sabe? Para a região metropolitana, que a gente tem problemas estruturais assim gravíssimos. Que já culturalmente está organizado de uma forma já estruturalmente organizado de uma forma segregacionista. Enfim, pensar que para a gente chegar lá, eu acho que a gente tem que resolver outros problemas antes. O debate que ele falou sobre debate moral e ético é muito importante, né? Quem vai controlar esses dados é central. Mas eu acho que a gente ainda está um passo atrás, no sentido de promover saneamento básico, promover habitação popular, né? Niterói não entrega habitação popular há décadas, assim. Tem gente que, vocês já ouviram falar no Morro do Bumba? Foi quando teve a queda de um morro aqui em Niterói. Tem pessoa que recebe aluguel social até hoje no Morro do Bumba, tem 15 anos que o Morro do Bumba caiu, né? Então, tipo assim, são coisas que a gente tem que tratar, né? Antes de chegar lá nesse, digamos, lugar de construir uma cidade do futuro, uma smart city, pensar em solucionar problemas mais estruturais e básicos mesmo, né? Que é tipo dar habitação para as pessoas, né? Que é solucionar a questão de saneamento. Pô, chove, a cidade vira um caos, assim, alaga tudo, né? Então, tipo assim, pensar essas questões mais, digamos, estruturais, antes, eu acho, de ter esse debate mais utópico, talvez, de controle de dados dessas smart cities, né? Enfim, mas fala aí. Porque eu acho que cairia no que a gente conversou. De certa forma, teríamos avanços tecnológicos muito importantes, mas geraria um espaço muito maior entre aqueles que nunca vão ter acesso a isso. Nem de forma alguma, nem porque o governo, o Estado consegue oferecer isso para
para todo tipo de pessoa, porque não teria uma organização real para isso. Aí a gente volta e cai no mesmo tópico. Como é que consegue? Tendo um controle total disso? Na real, sim. Mas quais são as vantagens de ter um controle total disso? A gente já viu historicamente quais são as vantagens. Então, voltamos a entrar naquela conversa. Por isso que a questão ética é muito importante, o que ele mencionou, sem dúvida. A gente cai nesse mesmo tópico. Ajudaria muito, mas também separaria e segregaria muito também. Sim, realmente, tipo, é bem interessante como o planejamento da cidade segregaciona muito a população, tanto que tem essa arquitetura hostil, não é? Para os moradores de rua não poderem dormir nos ônibus, por exemplo. Então, tipo, é interessante como a cidade ela é planejada para os mais ricos e para manter os mais pobres distantes. Assim. Sim, total. A gente tem um planejamento para atender uma classe específica, né? Que é produzido por essa classe específica, né? Trazendo já o debate para a questão do direito à cidade. O direito à cidade fala muito sobre você ter direito de tomar os rumos da cidade, né? Sobre você participar do planejamento da cidade, né? Para onde que vai essa cidade que é construída por pessoas. Se você tirar todo mundo daquela cidade, a cidade não existe mais. Educação, um monte de prédio vazio, né? Não é mais a Niterói, não é mais nada, né? Então, os lugares são valorizados nas cidades porque tem um monte de pessoas ali trabalhando, enfim, fazendo tudo funcionar. Então, realmente, quando a gente tem o Estado produzindo arquitetura hostil, ou até privado mesmo, né? A gente percebe que bancos fazem muito isso em marquises, lojas fazem isso em marquises, né? Colocar lá os vasos de planta, enfim, algo para nenhum morador de rua para não apoiar, né? Então, realmente, o planejamento, ele visa atender uma população específica. A ideia de direito à cidade é justamente para democratizar esse direito ao planejamento, esse direito ao lazer, né? Então, por isso é importante você ter um planejamento participativo baseado no direito da cidade. Bom, agora a gente vai mostrar aqui a entrevista que a nossa amiga Marina fez com a nossa diretora Vitória. Boa tarde, gente. Aqui é a turma do G12 e hoje a gente vai entrevistar a nossa coordenadora Vitória Simão com o tema Cidade Invisível. Vitória, a primeira pergunta é: todo mundo tem uma ideia do que seria uma cidade perfeita. Pensando na cidade onde você mora, na sua cidade, do dia a dia, o que mais falta para que ela se torne um ambiente mais acolhedor, justo e prazeroso de se viver para todas as pessoas? Acho que, de forma geral, assim, pensar, acho que não só na cidade que eu moro, talvez na cidade também que, nos lugares em que eu convivo, que eu vou passando, acredito que é uma cidade que pensa em todos, assim, né? Eu tenho observado em muitos lugares ali, por exemplo, quando você passa pelo túnel de São Francisco, já viu? Uhum. Ali a parte da Enel eles colocam algumas pedras ao lado e se chama arquitetura hostil. É uma tentativa de tirar os moradores de rua de alguma forma. Então eu acho que isso também traz, não só para mim, que como uma pessoa que tem residência, que tem onde morar, você passa por aquela situação e também acaba enfrentando um pouco daquele sentimento de não pertencimento, né? Então, assim, acaba que essas pessoas são um pouco fragilizadas e são meio que excluídas, assim, de uma forma. E eu acho que trazer mais acessibilidade, assim. A gente vive aqui na região oceânica, por exemplo, a gente sabe que alguns locais não entram ônibus. Uhum. Então, isso tudo é uma tentativa também, né, de não incluir algumas pessoas ou certas classes de certo modo. Com certeza. A segunda pergunta é: muitas vezes a forma como a cidade é construída, com seus prédios, praças, câmeras de segurança ou a falta de bancos em alguns lugares, pode influenciar como nos comportamos. Você já parou para pensar nisso e sentiu que o espaço ao seu redor tenta te controlar ou te direciona para agir de uma certa maneira? E se sim, pode falar um pouco com a gente? Sim, eu acho que de alguma forma isso pode também trazer uma certa segurança. Eu entendo a questão de perda de privacidade, mas eu confesso que eu acabo olhando por um outro olhar. Acho que isso nos traz uma certa segurança, no sentido que estão sendo vigiados, na questão das câmeras principalmente. Acho que é importante essa vigilância, mas no sentido de não ter, por exemplo, bancos, realmente parece, você se sente um pouco coibido, assim, né? Isso transforma um pouco o seu comportamento de alguma forma. Mas a questão das câmeras, eu confesso que não consigo olhar de outra forma se não for pelo lado de uma segurança, assim. Acho que privacidade você pode ter em casa. Então é isso, Vitória, muito obrigada. Nada.
Então, agora que vocês viram a entrevista com a nossa coordenadora Vitória, eu queria saber um pouco da opinião de vocês, o que vocês acharam, se vocês puderem responder um pouquinho da pergunta que a Marina fez para a coordenadora também. Eu acho que dialoga muito com o que a gente já estava falando, né? Sobre essa questão do controle, essa questão da segregação, como que o espaço urbano é pensado para pessoas em específico, né? As pessoas têm classe social, podem ter gênero, raça, enfim. E que esse espaço urbano, ele segrega as pessoas mais e mais, né? Muito pensando também, dialogando com essa ideia do... Eu fiquei pensando muito com a Vitória falando, né? Sobre... A Vitória falando especificamente me fez pensar nessa questão de o espaço urbano não ser um espaço seguro para vários grupos, né, da cidade, em geral, assim. A segurança ela é muito atravessada de maneira diferente, né? Se eu sou um homem branco de classe média andando na cidade à noite, por exemplo, eu posso me sentir muito mais seguro do que se eu fosse uma mulher negra de classe mais baixa, por exemplo, né? Então eu fiquei pensando, quando ela falou das câmeras de segurança, eu não tinha pensado por esse lado, assim, né? Realmente inclusive uma contradição mesmo, porque ela vai gerar dados que vão ser administrados por um algoritmo. Esse algoritmo pode criar coisas ruins para essa cidade, como direcionar um trânsito para um lugar específico, enfim, mandar a polícia ir para um lugar específico, porque tem uma pessoa que responde a características específicas. Mas, ao mesmo tempo, produz segurança também para grupos que são alvo na cidade de problemas estruturais, né? Como machismo estrutural, como, enfim, feminicídios, né? Então, realmente, cara, é um debate muito difícil, né? E tem sido de grandes, pelo menos os casos das cidades que eu tenho percebido, esse tipo de monitoramento constante, tem sido positivo. Sim, sim. Eu me lembro, morando no Panamá, eles tinham isso, as câmeras da cidade, né? E tem a ver justamente isso, com a leitura da face da pessoa, não? Foi uma questão muito interessante de ver uma reportagem sobre isso. Teve um roubo e as câmeras vão atrás dessa pessoa por quarteirões até essa pessoa ser achada. Não tinha lugar onde essa pessoa podia se esconder, a não ser que entrasse no lugar e já detectavam qual era o lugar. Era essa questão tecnológica e questão de segurança muito interessante. E posso dar um caso muito recente, quando fui para visitar minha família na Venezuela, no Panamá. Já com isso terminamos para ainda. Eu perdi meu passaporte no aeroporto. E a gente só se deu conta, não só o meu, perdi todos, não perdi da minha esposa e do meu filho. E a gente não achava lugar nenhum. E tentei fazer a mesma rota que a gente tinha feito pelas últimas 3 horas. Isso a gente só reparou faltando 1 hora antes de embarcar, não? E quando eu falei com a segurança, eles me levaram para o centro de câmeras. O centro de câmeras, eles escanearam meu rosto e depois em todas as câmeras saía eu em todos os lugares que eu estive. Caraca. Até eles detectarem que eu deixei numa loja e tempo depois uma pessoa comprou, achou que era lixo e levou na lixeira. E me levaram para aquela lixeira, só que me levaram para a lixeira com o pessoal de antibombas, achando que era um procedimento. Tem que pegar uma coisa da lixeira, um pessoal não sei o que, por favor, quero que você pegue e tal. E foi uma questão que só foi porque eles viram Chai no multiverso. Até eles acharam qual loja de café, eu cheguei e deixei a pasta em cima do balcão e fui embora. E minutos depois alguém jogou no lixo, achando que, ou com maldade, essa parte eu não sei mais. Foi só por essa medida de segurança. Então, somos vigiados? Sim, mas nesse ponto eu fui beneficiado. Sim. É algo até interessante que nesses eventos grandes, né, por exemplo, Carnaval de Salvador ou até na Oktoberfest que teve agora em Petrópolis, a polícia ela usa muito essas câmeras de reconhecimento facial. Então, se você vê no monitorzinho, aonde é que fica a cabine da polícia, você passa e são diversas pessoas com reconhecimento tentando achar alguém foragido que tem algum dado de prisão. Então é bem interessante como as câmeras ajudam muito na segurança também. Então é isso, gente. Muito obrigada. Queria muito agradecer a participação de vocês no nosso podcast, no nosso projeto. E eu queria agradecer também ao nosso amigo João Pedro por ter ajudado nessa locução. Ajudado nessa locução. Então é isso. Aguardem o próximo episódio. No próximo episódio, acho que está causando essa ascensão no uso de esteroides na adolescência de hoje em dia. Assim,